unidade. Ajudei também, né? Nós falamos também, no segundo domingo desse mês, nós ministramos que o nosso DNA também é ser cheio do Espírito. E no domingo passado, nós falamos que o nosso DNA é frutificar para o Senhor. Quantos dizem amém por isso? Então, nós temos crido que, assim como o corpo humano possui um DNA, como igreja, nós também possuímos um DNA. Então, nós cremos que há uma identidade que o Senhor nos deu como igreja do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre outra característica nossa, da nossa identidade, o nosso DNA, que é o Evangelho da Graça. Amém? Nós vamos orar pela palavra de hoje. Eu gostaria que você curvasse aí sua cabeça, fechasse seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te glorificamos e te pedimos que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, que a tua palavra seja um instrumento para gerar vida no nosso espírito, no nosso interior. Nós queremos ser edificados, renovados por meio da tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém, queridos. Aleluia. Quando nós falamos sobre o Evangelho da Graça, nós estamos falando não de algo novo. Então, muitos, quando ouvem a respeito da graça, e nós já ministramos diversas vezes aqui, quem já ouviu algo sendo falado ou ministrado sobre a graça aqui, diga amém. Mas é preciso nós voltarmos a falar a respeito, porque sabemos que o Evangelho, ele é centralizado nisso. Aonde? Na graça. A graça nos fala de algo que nós não merecemos, mas que o Senhor resolveu nos dar. É um presente. Diga, a graça de Deus é um presente que Deus me deu. Então, apesar de ser algo que ultimamente tem sido falado bastante, há pessoas que elas se opõem a essa mensagem, compreendendo que ela não é de Deus, mas não é verdade, porque é bíblica. E nós vamos compartilhar sobre isso hoje. Porque a graça não é algo novo, não é um novo mover, mas a graça é algo que o Senhor continua fazendo, operando, e Ele quer operar na sua vida. Sabe, há muitos cristãos, muitos crentes, que eles não conseguem se firmar em Cristo. Eles não conseguem realmente perseverar no caminho do Senhor, muitas vezes, ou talvez normalmente, por falta de entendimento do Evangelho da Graça. Então o Evangelho da Graça não é nada novo. Diga, o Evangelho da Graça não é novo. Ele já dura, na verdade, mais de 2000 anos, que esse Evangelho tem sido compartilhado, tem sido ministrado, e nós devemos compreender que isso tem poder sobre as nossas vidas. Então nós sabemos que quando nós conhecemos o Evangelho da Graça do nosso Senhor, compreendemos então que nós fomos purificados dos nossos pecados. Amém? Então, Jesus veio para a terra com uma missão. Qual missão? A missão de nos conectar com o Pai, de nos reconciliar com Deus. Quantos foram reconciliados? Diga glória a Deus. Então esse foi o alvo do Senhor ao vir na terra: morrer pelos nossos pecados, ressuscitar e então subir aos céus. E hoje a palavra diz que Ele está à destra do Pai. E basicamente, irmãos, é esse o Evangelho que nós devemos crer e nos apoiar, sabendo que Cristo na cruz pagou o preço do pecado por mim e por você. Amém? Ou seja, aquilo que nós tínhamos como consequência problemas graves na nossa vida, Jesus pagou o preço para que nós não viéssemos a sofrer. Por isso, diga assim: o Evangelho da Graça é o mover atual. Por isso nós não devemos procurar algo novo, não.
O que nós devemos nos ater é ao Evangelho da graça de Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Por isso, quando nós pregamos o Evangelho da graça, nós cremos que estamos participando do mover atual de Deus. Aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Então, a verdade bíblica é que Deus reconciliou-se com o homem por meio de Cristo. E por meio desse Evangelho. Esse Evangelho que precisa ser cada vez mais difundido. E até mesmo trazer a compreensão para nós que nós somos os portadores dessa mensagem. Deus quer usar você. O Espírito Santo quer usar você. Amém, querido? Ele quer usar você para isso. Para entender que nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. O que significa isso, pastor? O nosso chamado maior é reconciliar o homem caído com Deus Santo. Amém? Esse é o nosso propósito de vida, o maior propósito que temos. Nós somos chamados para esse ministério da reconciliação. E o Evangelho da graça é justamente isso. Deus em Cristo se reconciliando com os homens, não imputando sobre os homens os seus pecados. Por isso hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus. O que significa a palavra graça? A palavra graça significa favor imerecido. Diga, graça é favor imerecido. Então, quando você compreende isso, a sua vida cristã, ela se torna mais leve. Porque você compreende que você é amado por Deus, como um filho. Amém? Independente de ser perfeito ou ser imperfeito. Independente das suas falhas, das suas limitações, você precisa ter a consciência clara. Deus é por mim. Deus é comigo. E é essa verdade do Evangelho que nós precisamos estar firmados. Não podemos nos deixar distrair por verdades que, apesar de bíblicas, não são a verdade atual. E há muitas pessoas que elas não conseguem compreender isso, e por isso então, a vida cristã dela é uma verdadeira montanha russa. Você entende? Uma hora ela está em cima, outra hora ela está lá embaixo. Não tem uma estabilidade no Senhor. Não tem uma perseverança naquilo que é o caminho do Senhor, naquilo que Ele chamou você e que Ele quer fazer através de você. Por isso o apóstolo Pedro, ele nos lembra da verdade atual. Vamos ler 1 Pedro 1, verso 12. Ele diz: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente o quê? Verdade. Então hoje nós estamos na presente verdade. Essa presente verdade é a nova aliança. Diga, a presente verdade é a nova aliança. Então, por exemplo, em cada dispensação, em cada tempo, Deus teve uma verdade. Então, quando Ele cria Adão e Eva e os coloca no jardim do Éden, agora havia uma verdade que eles tinham que seguir. Qual que era a verdade? Eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do... Se eles comessem daquela árvore, então eles estariam pecando, errando, saindo daquilo que Deus havia proposto para eles. Aquela era a presente verdade naquela dispensação, naquele tempo. Então, se Adão e Eva não tivessem pecado, se eles não tivessem comido do fruto proibido, o que nós estaríamos hoje falando aqui? Dessa mesma verdade. Nós estaremos aqui falando, não coma daquela árvore. Na célula nós iríamos reunir e nós iríamos compartilhar sobre, olha, não coma daquela árvore.
Amém? Você viria no culto domingo e o pastor ia falar basicamente isso: não coma daquela árvore. Quantos compreendem isso? Porque essa era a presente verdade daquela época. Essa era a verdade naqueles dias. Amém? Mas sabemos que o homem pecou, Eva também pecou, e por isso então Deus envia, né? Deus declara uma palavra profética que o seu filho viria, e Jesus veio. E com isso então, trazendo um reconciliar do homem com Deus. E olhando para trás também, e isso muitas vezes é um problema para muitos cristãos, é a mistura da graça com a lei. Então, depois de alguns séculos que Adão e Eva então pecam, Deus então queria um povo para si, e Deus marca o povo hebreu. E esse povo então, de alguma maneira, tinha um selo de Deus sobre eles. Mas o Senhor tinha uma vontade para aquele povo. E a vontade de Deus era que aquele povo pudesse andar na sua presença. Quantos estão compreendendo, amém? Só que, naturalmente, por conta do pecado, as pessoas faziam aquilo que tinha que ser feito, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Hã? Os irmãos estão aqui, amém? Obviamente que não. Porque Deus dá ao seu povo 613 leis. Resumindo então, nós temos os 10 mandamentos. As pessoas conseguiam cumprir aqueles mandamentos, sim ou não? Não, era muito difícil. Impossível cumprir. Mas lá em Êxodo 19, verso 8, o povo diz assim para Moisés. Moisés então fala para o povo que Deus tinha um padrão para eles, um padrão, uma forma de viver. E aí então o povo responde, diz assim: tudo que o Senhor falou e nos ordenou, nós faremos. Eles nem tinham ouvido ainda os mandamentos, mas eles disseram: aquilo que Deus falar, nós vamos fazer. Mas a verdade é, querido, olha para cá, na nossa capacidade, nós não conseguimos viver uma vida perfeita na presença de Deus. Por quê? Porque, de alguma maneira, a semente do pecado ainda está em nós. Então, naturalmente, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. E por que então esse povo disse isso? Que tudo que o Senhor tinha falado, eles iriam cumprir, eles iriam fazer. Deus então muda o tratamento com o povo. O Senhor não estava longe deles, mas o Senhor estava próximo deles, no deserto. Então, durante o dia, o Senhor vinha sobre eles com uma nuvem, para que eles não morressem de calor. Durante a noite, no escuro, e também por causa do frio, o Senhor vinha com eles por meio de uma coluna de fogo. Amém? E isso mostrava para eles que o Senhor estava com eles, mas diante da soberba do povo, de pensar que poderia cumprir o mandamento do Senhor na própria força, Deus resolveu mostrar para eles a condição pecaminosa que eles viviam. Então, no momento que eles recebem a lei, aquilo se torna para eles a verdade atual. Eles precisavam cumprir toda a lei. E qual o problema? Ainda há cristãos que querem cumprir toda a lei. Diga para o seu irmão lá, diga para ele: é impossível cumprir a lei. Amém? É impossível. Completamente impossível. E aí então, sabendo disso, a lei ela foi dada para ser quebrada, para que o homem pudesse compreender que ele não tinha capacidade de cumprir a lei. E aí então, Deus envia o seu único filho, o Senhor envia Jesus, para morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados. Então, a verdade
antes do Senhor vir, é que as pessoas tinham que cumprir a lei. Mas agora que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, agora é uma outra verdade. Qual que é a verdade? A verdade é que agora nós precisamos crer em Cristo. Por isso, só é salvo aquele que crê em Cristo. Nós não somos salvos por obras. Amém? Nós não somos salvos por cumprir a lei. Nós somos salvos quando nós cremos em Cristo, entregamos a nossa vida ao Senhor. E aí lá em Hebreus 8, a partir do verso 7, diz assim, essa introdução foi mais para você ter uma compreensão melhor daquilo que nós vamos compartilhar. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, qual aliança? A aliança do Antigo Testamento, da lei. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. Amém, irmãos? Quem estiver dormindo aí, dá uma cutucada aí, por favor, acorda ele. Com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Então, olha para cá, querido. Aqui o autor está dizendo o quê? Que a aliança do Antigo Testamento, a velha aliança da lei, deu certo, sim ou não? Não deu certo. E aí então, agora está vindo uma nova aliança, que é a aliança que nós temos hoje em Cristo. Por causa dessa nova aliança, olha o que acontece. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Aqui a palavra está se referindo a nós, amém, querido? Você que entregou a sua vida a Cristo, agora na sua mente o Senhor vai imprimir as leis dele. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. E vamos dizer isso juntos agora? E dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Então, aqui o próprio Deus diz que a velha aliança, ela tinha defeito. Por isso, essa aliança não cumpria aquilo que Deus realmente queria. Deus achou defeito, apesar do sistema em si não ser imperfeito, mas o seu povo ser imperfeito. Por quê? Porque sobre o seu povo havia uma semente agora do pecado. Então Deus faz uma nova aliança, e Ele mesmo diz que cumprirá todas as cláusulas dessa aliança. E é interessante que nesse texto, nós não vemos condições impostas de Deus para o seu povo. Mas aqui diz que é o Senhor quem vai fazer. Amém? É o Senhor quem vai fazer. Então, por exemplo, aqui diz que Ele vai escrever as suas leis no nosso coração. Olha para cá, querido. Eu sempre falo isso porque é assim que deve ser. Nós não estamos aqui para dizer o que pode e o que não pode. Amém? Não estamos aqui para isso. A função de um pastor, de um líder, não é essa. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, no seu íntimo, no seu coração, Ele escreveu as leis. E aí então, você agora sabe o que para você pode e o que não pode. Amém? O pastor não tem que chegar e falar, você não pode sair com a mulher do vizinho. Por quê? Porque você já sabe lá dentro.
Amém? Você já sabe lá dentro do seu coração que você não deve roubar, que você não deve mentir. Amém? Então, isso é algo que acontece, que você cumpre porque alguém mandou? Não, mas sim porque o Espírito de Deus está dentro de você. E aí então a palavra diz que Ele escreveu as suas leis no nosso coração. Amém? Ah, pastor, mas eu conheço fulano de tal, está na igreja há muito tempo, mas ele não muda. Então, talvez ele ainda não nasceu de novo. Amém? Por isso que o novo nascimento é algo essencial. Diga, o novo nascimento é essencial. Porque se eu quero que alguém mude, mas essa pessoa ela não tem a natureza de Deus nela, ela vai conseguir mudar, sim ou não? Não. Porque quem faz essa obra é o Senhor, não somos nós mesmos. Senão nós vamos viver como o povo do Antigo Testamento, querendo cumprir a lei na força do braço, no meu próprio esforço. Eu vou conseguir sim ou não? Não. Nós cumprimos a lei quando nós ouvimos o Espírito aqui dentro do nosso coração. Quando nós nos deixamos ser guiados por Ele. Amém? Eu gostaria que a minha filha mais velha, Laura, comesse frutas, legumes. Mas sabe, ela não gosta. Já conversamos, já batemos papo, já tentamos de alguma maneira forçar, mas não tem jeito, ela não gosta. Eu gostaria de escrever no coração dela: eu gosto de brócolis. Vontade de comer maçã, banana. Mas eu não consigo fazer isso. Eu não posso, eu não tenho esse poder. Mas olha para cá, Deus tem esse poder. Amém? Deus tem esse poder de escrever no seu coração aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Amém? Aquilo que você deve fazer, que você deve desfrutar na sua vida, e aquilo que você não deve fazer, aquilo que você não deve desfrutar. Porque agora a lei, ela está dentro de nós. Deus colocou no seu coração a vontade dEle. E por isso você não tem opção. Ainda que você escolha, não, eu quero ir para zoeira, eu quero ir para o lado errado. Não tem jeito. Se você nasceu de novo, você pode estar onde você estiver, do seu coração vai estar vindo: isso não pertence a você. Amém? Isso não é para você. Porque você é uma nova criatura. Quantos são nova criatura aqui? Diga glória a Deus. Portanto, nós fazemos a vontade de Deus espontaneamente, porque a lei dele já está escrita no nosso coração. O que mais diz o texto? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é uma afirmação poderosa. Pode voltar, por favor, Daniel. Essa é uma afirmação poderosa. Porque nós somos do Senhor. Nós fomos comprados por Ele. Por isso, nós não temos que temer coisa alguma. Amém, querido? Nós não precisamos temer a doença. O problema é que tem irmão que ele vive com medo. Ele vive com medo de ficar doente. Ele vive com medo de quebrar financeiramente. Ele vive com medo da morte. Cuidado com isso, amém, querido? Sabe por quê? Porque você pertence ao Senhor. É o que a palavra diz, é o que o texto diz. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, diga para o seu irmão: tem alguém cuidando de você. Amém, querido? Quando você compreende isso, olha para cá. Quando você compreende que o Pai cuida de você, você não tem medo de ficar doente. Amém? Amém? Quando você tem consciência, não, eu sou de Deus, eu fui comprado por um sangue precioso. Você não fica com medo de quebrar financeiramente, não. Ah, eu estou com medo de não conseguir pagar o aluguel. Não, por quê? Porque você sabe, há alguém cuidando de você.
Amém, querido? Mas quando eu não tenho essa consciência de quem eu sou em Cristo, que a graça de Deus, que o favor imerecido de Deus está operando e atuando na minha vida, eu vivo com medo, eu vivo preocupado em não ser atendido nas minhas necessidades, mas em Cristo Jesus, diz a palavra, nós somos supridos em cada uma das nossas necessidades. É o que a palavra diz. Portanto, se Ele é o nosso Deus, eu preciso crer que eu terei ampla provisão na minha vida. Diga, o meu Deus é aquele que supre minhas necessidades. Que mais diz o texto? Todos me conhecerão, pode passar, Daniel. Todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Ou seja, o conhecimento de Deus hoje é algo intuitivo. Intuitivo. O que o texto está dizendo? Eu não preciso falar para o meu irmão, conheça o Senhor, não. Se eu nasci de novo, eu conheço o Senhor. Amém? Eu conheço Ele. Eu tenho realidade nele, eu sei que Ele é comigo, eu sei que Ele é meu Pai. Eu sei que eu estou em aliança e sou um só com Ele. Por quê? É o Espírito que nos transmite esse conhecimento. Amém? E por fim, o Senhor diz, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Sabe, queridos, esta cláusula da nova aliança é a que torna possível todas as outras. A palavra diz que debaixo da lei, quando as pessoas falhavam, pecavam, erravam, quando elas não conseguiam cumprir a lei, então vinha sobre elas aquilo que nós chamamos de maldições. Então vinha sobre elas enfermidade, vinha sobre elas pobreza, miséria. É isso que vinha sobre elas. E aí então, o texto diz também, a palavra diz, que isso não vinha apenas sobre elas, mas também até a terceira ou quarta geração. Imagina. Então, por causa do pecado dos meus pais, avós ou bisavós, eu poderia estar passando por problemas. É isso que acontecia no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Então, aquele que pecava, aquele que vivia uma vida em iniquidade, o texto diz, a palavra diz, que os pecados trariam uma consequência sobre eles. Não apenas sobre eles, mas também sobre os filhos, os netos e até os bisnetos. Isso é algo muito sério, sim ou não? Isso demonstra o quê? Que Deus não esquecia dos pecados. Porque enquanto Deus se lembra, Deus também julga o pecado. E aí entra um fator que nós precisamos ter compreensão. Que é o que acontece na nova aliança. Na nova aliança, o texto diz que dos nossos pecados, o Senhor jamais vai se lembrar. Amém? Ah, pastor, complicado você falar isso aí. Perigoso. Os jovenzinhos ouvirem um negócio desse, que do pecado Deus não vai se lembrar, né? Mas sabe, querido, olha para cá. Essa consciência que dos nossos pecados o Senhor não vai se lembrar, que nos traz verdadeira paz. Amém, querido? Porque tem irmão que vive uma vida atribulado. Atribulado. Então, ele pecou no sábado. Sei lá, chutou o cachorro do vizinho. Soltou um palavrão. Teve um pensamento impuro. Aí ele já pensa, nossa, amanhã tem culto de Santa Ceia, nem vou para o culto para não tomar ceia. Alguém aqui já fez isso? Levanta a mão. Não, amanhã é um dia de purificação. Então eu tenho que estar limpo, purificado.
Aí que entra o problema. Muitos não têm essa consciência de que você já foi perdoado. Amém? Já foi perdoado. Porque você é filho. E dos seus pecados, o Senhor usa de misericórdia com você. E jamais vai se lembrar dos seus pecados. Pastor, então, o que impede uma pessoa de viver uma vida no pecado? O fato de ela ter ser uma nova criatura em Cristo. O fato de ela ter agora o Espírito Santo, ou seja, santo, estar habitando dentro dela. Isso vai levar ela a viver uma vida em santidade, não com medo de Deus. Se eu pecar, Deus vai mandar vara em mim, vai mandar maldição sobre a minha vida. Não, não, não. Na antiga aliança era assim. Agora você é filho. Amém. Você é filho, você é filha. E quando você é filho, você é filha, você fica em paz. Se você errar algo, o que você tem que fazer? Procurar o papai. Amém? Fala, papai, errei, me perdoa. Amém? E vida que segue. Compreende isso? Ah, pastor, mas tem irmão então que vai usar disso e vai falar, eu vou lá e vou pecar conscientemente. Deixa eu te falar, provavelmente não nasceu de novo. Compreende isso? Porque quem nasceu de novo não quer agradar o coração do Pai. Quem nasceu de novo quer fazer a vontade do Pai. Quem nasceu de novo quer ser guiado pelo Espírito. Agora, o apóstolo João diz, se eu pecar, se eu falhar, eu tenho um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo. E por isso, então, eu posso viver em paz. Porque se eu vivo pensando que o meu pecado me separa de Deus, eu estou frito. Sim ou não, irmãos? Meu irmão, se eu ficar pensando que o meu pecado me separa de Deus, ou que porque eu pequei, Deus não vai me usar, ou porque eu falei algo, eu nem subo aqui mais. Por quê? Eu nunca vou me sentir plenamente pronto. Compreende isso? Eu nunca vou me sentir, não, hoje eu estou perfeito. Esse é o problema da lei. O dia que você se achar perfeito, em plenas condições, nesse dia você está desqualificado. Por quê? Porque nesse dia você não vai depender da graça de Deus. E é por isso que muitos não são abençoados. Porque eles querem viver debaixo de um merecimento. Se eu dei, Deus tem que me dar também. Se eu fiz, Deus tem que fazer na minha vida. Não é assim. É tudo pela graça. Amém? Ou seja, é aquele filho pidão. Deus, não fiz como deveria, poderia ter sido melhor, mas ainda assim eu sei que o Senhor quer me abençoar, porque o Senhor é um bom Pai. E aí Deus te abençoa. Mas quem chega lá diante dele fala, Deus, jejuei, orei, fui para a igreja o ano todo, agora eu quero o meu salário daqui. Deus vai te dar? Sim ou não? Não vai. Por quê? Porque você está se relacionando com Ele na base do merecimento, não é assim. Com Deus nós nos relacionamos na base da graça, na base do seu favor. Amém, querido? Na base do seu favor. Ou seja, eu creio que Ele vai me abençoar porque eu sou amado por Ele, porque Ele me ama, porque Ele é meu Pai. Não por causa das minhas obras. Porque se eu for checar as minhas obras, eu sempre vou me encontrar devendo algo. É ou não é verdade? Dificilmente alguém vai falar, pastor, hoje eu estou a 100%. Pode colocar para pregar, para cantar, para fazer o que for aí. Conta comigo. Porque agora eu estou 100% na bala. Nesse dia, você está desqualificado. Como você compreende isso? É loucura, não é? Mas a graça de Deus é isso. É o favor imerecido. Ou seja, eu vivo apoiado em Cristo, não nas minhas obras. Eu vivo dependendo de Cristo, não de mim mesmo. Ou seja, eu vivo genuinamente pela fé. Quando então eu compreendo isso, eu não vivo mais na expectativa do juízo. Porque tem gente que vive assim, tem gente que vive assim. Ele vive a vida na expectativa do juízo. Uma hora Deus vai me dar, né? Vai vir.
Uma hora vem a correção, uma hora vem a disciplina. Fica nesse medo. Mas sabe, querido, nós não somos perfeitos. Perfeito é o Senhor Jesus. Agora, como eu estou com Ele, como eu sou justificado por Ele, eu posso compreender que as bênçãos que estão sobre Ele também estão sobre a minha vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse isso, não é? Ou seja, que em Cristo Jesus nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quantos já são abençoados? Diga amém. Por isso, querido, olha para cá, não viva debaixo de condenação. Eu me lembro de uma vez, um irmão da igreja, que acabou o culto, a gente fez uma oração após a palavra, aí acabou o culto, fui falar com ele, meu irmão, você não veio na frente receber a oração, por quê? Ah, pastor, porque eu pequei. Há muitos que vivem assim. Ele não vai na cela, ele não vai no culto, ele não serve ao Senhor, ele não se dispõe, por quê? Porque ele não se sente perfeito. Mas deixa eu te contar, você nunca vai se sentir perfeito. Na verdade, o que Deus faz em nós é um trabalho de aperfeiçoamento, dia após dia, dia após dia. Quantos compreendem isso? Diga para o seu irmão, não viva debaixo de condenação. Por isso, não volte para o Antigo. O Velho Testamento é também chamado de Antigo Testamento. A velha aliança caducou, envelheceu. Estou encerrando a mensagem, irmãos. A velha aliança não é mais a presente verdade. O problema é que muitos ignoram esse conceito tão simples. E continuam ameaçando as pessoas com algo que já não é mais a verdade atual de Deus. Porque isso que nós estamos trazendo aqui, irmãos, é Bíblia, tá? É evangelho puro, é o evangelho da graça. Mas há outras igrejas que às vezes podem ministrar outras coisas, ou misturar a graça com a lei. Ou seja, aquele negócio, né? Não, Jesus me salvou pela graça, mas se eu não for perfeito, não vou para o céu. Uai, então eu fui salvo pela graça ou pelas minhas obras? Nós fomos salvos pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Você vence o pecado pela graça de Deus. Você prospera pela graça de Deus. Amém? Você dá frutos, não é por merecimento, não. É pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Quando você vive assim, você vive em paz. Sabendo o quê? Sabendo que o Senhor tem cuidado de você. Amém, querido? E a verdade última, portanto, é a presente verdade. E não haverá, querido, saiba, não haverá outra verdade, pois já vivemos a revelação final de Deus. Então, após essa verdade, que é a verdade da graça, sabemos que Jesus voltará. Portanto, as últimas palavras de alguém, elas são muito importantes. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, podemos notar que lá em Atos 20, estão registradas as últimas palavras dele aos presbíteros da igreja em Éfeso. E aí então, ele diz que nos últimos dias levantariam-se muitos lobos que perverteriam ou distorceriam o ensino da palavra. Vamos ler lá em Atos 20, verso 28. Olha o que ele diz. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então aqui Paulo envia uma carta para a liderança da igreja de Éfeso, para os líderes. E aí ele diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém, querido? Então, aqui esse trecho final diz, né? Agora, pois,
encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. O que é a palavra da graça? É o Evangelho. É o Evangelho, olha para cá, é o Evangelho centrado em Cristo e não nas nossas obras. Qual a diferença disso, pastor? Diferença essencial na sua vida. Você deve viver com a consciência de que o que você precisa é Cristo. Amém? É Jesus. Esse é o Evangelho da graça. Ou seja, se eu quero ser abençoado, de quem que eu preciso? De Jesus. De Jesus. Se eu quero ser curado, o que eu preciso? De Jesus. Amém? Se eu quero que o Senhor abra portas diante de mim, de quem eu preciso? De Jesus. Amém? Ou seja, eu não posso viver em barganha com Deus. Deus, eu te dou isso e o Senhor me dá aquilo. Não quer dizer que você não tem que orar. Sim, você tem que orar para ter um relacionamento com Deus. Não quer dizer que você não tenha que jejuar. Sim, você tem que jejuar, não para receber algo de Deus, mas sim para estar sensível no seu espírito. É por isso que nós jejuamos. Amém? Não há outro propósito. Em breve teremos uma campanha de jejum e oração. Ou seja, por que eu dizimo, pastor? Porque eu reconheço que tudo que eu tenho vem de Deus. E é apenas uma constatação disso. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou abençoando essa obra, mas eu estou compreendendo, não, foi o Senhor que me deu. E isso expressa fidelidade, gratidão. Agora, olha para cá, querido. Você não pode viver debaixo de medo da maldição. Ah, não fiz tal coisa, deixei de fazer aquilo, errei em tal lugar, Deus vai me abandonar. Não, não tem como. É uma aliança inquebrável. E essa aliança diz que você é povo dele. Amém? Que você é povo de Deus. Essa aliança diz o quê? Que os seus pecados, o Senhor jamais vai se lembrar. Isso não é poderoso? Eu não sei para você, mas isso me traz paz. Por quê? Porque senão nós vivemos com uma sensação de dívida diante de Deus. Por isso, em qual palavra nós temos que crer? Segundo o apóstolo Paulo, nós precisamos crer na palavra da graça. É essa palavra que tem poder de nos edificar e nos dar herança. O que é herança? Herança é diferente de recompensa. O que é recompensa? Eu fiz algo e por isso eu preciso receber. O que é herança? Herança é quando eu compreendo que eu sou filho. E porque eu sou filho, eu tenho direito. Amém? Você é filho, você tem direito a ser curado. Você é filho, você tem direito a prosperar. Amém? Você é filho, você tem o direito de dar frutos para o Senhor, de frutificar. Você é filho e por isso então há uma herança sobre a sua vida. Há uma herança que vai atingir os seus filhos, que vai atingir a sua casa. Porque você é perfeito, sim ou não? Não, porque você está em Cristo, apoiado na graça em Cristo Jesus. E somente assim, nós podemos realmente edificar a casa de Deus. Nós cremos que esse é o ano da casa cheia, mas não vai acontecer nada na nossa força, simplesmente, mas sim por meio do favor e da graça de Deus. Assim também será na sua vida. Amém, querido? Nas próximas semanas nós queremos trazer mensagens sobre essa graça de Deus. Precisamos lembrar sobre isso, porque senão nós vivemos uma vida, um evangelho, aonde não nos relacionamos com Deus da maneira adequada, porque sabemos que a única maneira de nos relacionar com Deus é por meio de Cristo. Amém? E somente por Ele. Vamos ficar em pé? Os irmãos, louvor pode subir? Eu gostaria que você erguesse as suas mãos. Aleluia. Diga assim: na minha mente, Ele imprimiu as suas leis. Põe a mão no seu coração, diga: no meu coração,
Ele inscreveu as suas leis. Diga a Ele: é o meu Deus, e eu faço parte do seu povo. Diga: eu conheço ao Senhor. Diga: eu creio que Ele usou de misericórdia para comigo, e dos meus pecados Ele jamais se lembrará. Com as suas mãos erguidas, diga assim: eu creio que eu estou aliançado com Deus por meio de Cristo, desfrutando, vivendo uma nova aliança, sabendo que sou amado, abençoado e perdoado. Diga: eu creio